E aí, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Noite bacana, né? Principalmente para a gente fazer alguma coisinha sobre números complexos, porque um grupinho de queridas me pediu para resolver um exercício e como esse é um tema chatinho, eu decidi fazer um vídeo mais completo sobre, tá? Elas perguntaram para mim como que eu consigo achar as raízes de um número imaginário e o que isso acaba gerando no tal do plano do Argand-Gauss, que é o plano onde a gente desenha os números complexos. Então, antes disso, vamos pegar algumas coisinhas básicas para a gente saber de onde a gente parte. Quando a gente fala de números imaginários, a gente está falando de números que tenham esse formato aqui, ó. Z é igual a A mais BI. Só que aí você fala, mas o que isso significa? Primeiro, Z vai ser o nome do nosso número imaginário. Poderia ser outra letra? Poderia. Inclusive, às vezes a gente usa V, W, U, o que seu coração mandar. Mas o que importa é em como ele é estruturado. Por exemplo, esse primeiro cara aqui, o Azinho, ele vai ser chamado de parte real do nosso número imaginário. O número imaginário ele é composto por uma parte real, que é dos números que a gente já está acostumado a trabalhar, só que tem esse B aqui, que a gente vai chamar de parte imaginária. Sim, um número imaginário. Só que aí você fala, mas pera, o que faz de um número ser imaginário? Tem a ver com uma coisinha que também vocês já devem estar acostumados, porque vocês devem ter visto muitas vezes em equação de segundo grau. Esse I aqui é chamado unidade imaginária. E o que seria isso? Bom, já vamos começar pelo problema. Unidade imaginária tem a ver com a ideia de você querer saber qual é a raiz quadrada de menos 1. Você já deve ter ouvido N vezes. Ah, nossa, estou calculando as soluções de uma equação quadrática, o delta deu negativo. E aí eu larguei mão porque a resposta é que não existem raízes. Tá certo, mas não quer dizer o que você pensa. Não ter raízes quer dizer que as raízes não são reais. Elas são imaginárias. Porque vocês paravam pelo fato de que na solução de equações de segundo grau, você quando chegava no delta, você dizia que não tem raízes reais para um número negativo. E não tem mesmo. Porque a raiz quadrada de um número negativo é a unidade imaginária. Você fala, mas nossa, mas isso influencia muitas coisas? Sim, até porque é aqui que acontece a bizarrice de eu falar que se eu pegar a unidade imaginária e elevar ao quadrado, vai dar menos 1. E o seu cérebro acaba dando um looping, porque você fala, eita caramba, como que a raiz quadrada, como que um número ao quadrado vai ser negativo? Se ele for imaginário. Só que essa representação que eu fiz ali, o A mais BI, é chamada de representação polar, que é a primeira que a gente aprende, mas ela nem sempre é a mais útil quando eu quero efetuar alguns tipos de operação. Às vezes é mais fácil a gente encontrar uma forma que tenha mais a ver com outras características que o número imaginário tem. Primeiro vamos começar pelo plano em que a gente desenha eles. Aí você fala, pô, professor, igual plano cartesiano? É. Só que no caso a gente não vai chamar ele de plano cartesiano. Ele vai ter muitas características parecidas. Ele vai ter um eixo horizontal, o eixo das abscissas, vai ter um eixo vertical, um eixo das ordenadas, só que ao invés de a gente chamar de x e y, a coordenada do eixo x, do eixo horizontal, tem a ver com os números reais, ou com a parte real dos números. Espera aí que tem um gato querendo subir. Fica aqui, filha. Então, enfim, a parte real do número imaginário. Enquanto no eixo das ordenadas, a gente vai colocar a parte imaginária desse número. Então, no nosso caso, no nosso Z A mais BI, supondo que os dois sejam positivos, tanto A quanto B, aqui a gente teria uma coordenada do A, que é a parte real, aqui a gente teria uma coordenada do B, que é a parte imaginária, e para a gente desenhar o nosso número imaginário Z, a gente parte da origem e vai até o ponto da coordenada dele. Essa seta vermelha será o nosso número Z. Aí você fala, tá, entendi. Então quer dizer que a forma polar é quase como se fosse um conjunto de coordenadas? Sim.
Só que agora a gente ganha mais uma análise, porque esse z, o fato dele partir da origem e ir para alguma direção, faz com que ele forme um ângulo com o eixo dos números reais. E esse ângulo a gente vai chamar de θ, e o nome especial dele, para a gente deixar bonito, vai ser o nosso argumento. Então, o nosso número imaginário vai ter um argumento. Aí você fala, poxa, mas é um ângulo do jeito que a gente está acostumado. Sim, até que sim. E, inclusive, se você perceber, ali, se você já está traumatizado o suficiente, você já está vendo esse ângulo de 90 graus aqui, e já deve ter percebido que aquilo ali vai formar um triângulo. Onde a hipotenusa é o tamanho do meu número imaginário z, o cateto adjacente ao θ vai ser a parte real do meu número imaginário, que vai ser o nosso azinho, e o cateto oposto, que é a parte vertical, vai ser a parte imaginária do nosso número. Tá, mas o que isso me traz? Bom, vamos usar uma ferramentinha clássica que a gente está acostumado quando a gente vê triângulos e retângulos ali, Teorema de Pitágoras. Z ao quadrado é igual a parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Se eu isolar o z, passar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. E o que isso aqui vai representar? Isso vai representar o tamanho do nosso número imaginário. Literalmente, o tamanho, o valor absoluto dele. Ou um termo melhor que a galera costuma usar, o módulo do número imaginário. Então, sempre que eu falar de módulo, agora saibam que é desse cara aqui que eu estou falando. Certo? Ah, mas professor, não é só isso que eu sei fazer com triângulo retângulo, não. Que bom, porque agora a gente vai fazer outra coisinha. A gente vai lembrar que se um triângulo é retângulo, dentro dele existem relações trigonométricas. Por exemplo, o seno de um ângulo. O seno do nosso argumento. E o que vai ser o seno do nosso argumento? Para quem lembra, seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto do θ é a parte imaginária. E a hipotenusa é o módulo do meu número imaginário. Posso dizer, então, que a minha parte imaginária é o produto do módulo do meu número complexo pelo seno daquele ângulo. Para quem lembra, isso aí tem muito a ver com aquela ideia de projeção ortogonal. A parte real é a projeção ortogonal no eixo dos imaginários. Pô, mas será que eu posso fazer isso com a parte real também? Opa, e como posso? Só que agora a gente vai falar do cosseno de θ. O cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente, que é a minha parte real, dividida pelo módulo do meu número imaginário. E, portanto, Azinho vai ser o módulo do meu complexo multiplicado pelo cosseno do meu argumento. Você fala, poxa, então tem trigonometria na jogada? Tem, até porque agora a gente pode pegar aquela parte polar que a gente viu lá em cima e substituir esses caras para ver o que acontece. O que será que vai acontecer? Bom, o nosso z vai ser o a, só que quem é a? Módulo do complexo vezes o cosseno do argumento, mais o b, que é o módulo do número complexo, vezes o seno do argumento, não esquecendo que o bzinho, também vem acompanhado da nossa unidade imaginária. Tem como a gente fazer alguma arte para deixar isso aqui mais bonito? Opa! Tem como a gente colocar, por exemplo, o módulo de z em evidência. Vamos abrir um parênteses aqui para deixar elegante. E falar que vai ser o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Poxa, que bonito, que elegante, que garboso. Sim, essa aqui vai ser chamada representação trigonométrica do nosso número imaginário. Polar A mais BI, trigonométrica usando senos e cossenos do argumento. Certo? Tá, o que eu vou fazer com isso? Bom, para quem lembra do nosso enunciado, ele tinha a ver com a ideia de você achar as raízes, no caso, até esqueci o termo. A raiz cúbica. A raiz cúbica do número imaginário, tá? Mas
A gente sabe que raiz tem a ver com a ideia de você multiplicar um número por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, até o número que deu dentro da raiz. Mas o que acontece quando eu multiplico números imaginários? Você pode fazer pela parte polar, tenta, divirta-se, me mostra o que vai acontecer, mas é agora que a gente mostra o poder da parte imaginária. Porque assim, o que seria z ao quadrado? Pô, z ao quadrado eu tô ligado que é z vezes z. Então seria eu pegar todo esse cara e multiplicar por ele. Mas vamos fazer isso de um jeito conveniente. Eu vou transformar, eu vou considerar Não, se bem que eu nem vou precisar. Eu vou colocar uma vez com essa cor, para deixar bonitinho. E vou colocar outra vez com a outra cor, para ficar bonitinho, só para a gente saber diferenciar. Então, ó, eu estou multiplicando um número por ele mesmo. Bom, tem dois módulos de z nessa brincadeira aí. Se tem dois módulos de z, já posso multiplicar um pelo outro e dizer que vai ser módulo de z vezes módulo de z, que é módulo de z ao quadrado. É a mesma coisa que aconteceu com o que eu estava querendo. Tá. Só que aí, quando eu for multiplicar isso aqui por isso aqui, você pode fazer por distributiva, você pode fazer por produto notável, siga seu coração. O que você vai acabar chegando em algum momento é que você vai ter o cosseno ao quadrado de θ mais 2 vezes i ao quadrado vezes... Não, i ao quadrado não, só i. 2 vezes i vezes seno de θ vezes cosseno de θ mais o seno ao quadrado de θ vezes i ao quadrado. Pô, tem como a gente organizar um pouquinho isso aí, né? E como tem? Z ao quadrado vai ser o módulo do meu z ao quadrado vezes... Aí, pera. Vamos primeiro fazer umas etapazinhas antes para deixar o nosso número mais limpo. Vamos começar por esse i quadrado. I quadrado, eu coloquei lá em cima o que ele simboliza. Sempre que aparecer o i ao quadrado, eu posso trocar pelo número menos 1. Ou, em outras palavras, eu posso mudar o sinal do elemento que está na frente dele. Então, juntando, eu vou ter o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ mais i vezes 2 seno de θ cosseno de θ. Se você tá firme na trigonometria, você já sabe o que está acontecendo ali. Porque este irmão aqui e o outro irmão acolá, cada um deles vem de uma relação trigonométrica que você já deve ter visto. Por exemplo, o cosseno quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, caça suas anotações, você vai descobrir que ele nada mais é do que o cosseno de 2θ. O cosseno do arco duplo. Agora que eu percebi que eu coloquei na cor errada. Paciência. E 2 vezes seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ. Isso deixa a minha equação bem mais aprazível. Eu vou ter então que z ao quadrado é o módulo de z ao quadrado vezes o cosseno de 2θ mais o seno de 2θ e 2, 2, 2 e 2. Eu desafio você, como liçãozinha de casa para você praticar, será que essa mesma coisa aconteceria se fosse 3? Ou 4? Ou 5? A resposta é sim. Teorema de De Moivre. Mas eu gostaria que você tentasse só para você ver acontecendo. Até o z ao cubo já dá para você começar a perceber algumas coisas, certo? Aí você fala, tá, então quer dizer que sempre que eu tiver alguma potência eu posso meter esse louco? Sim. Sim.
Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso não funciona somente para potências inteiras. Isso também vai funcionar no nosso caso, porque eu quero a raiz... Então, lembrando, antes que você esqueça qual era o enunciado, lembrando, o que a gente queria era a raiz cúbica, as raízes cúbicas de z. Só que raiz cúbica de z também é um expoente. Você deve saber que a raiz cúbica de z é a mesma coisa que z elevado a 1/3. O que quer dizer, portanto, que esse cara vai aparecer nessas circunstâncias aqui. Será que a gente consegue extrapolar então? Opa, se consegue. Isso aqui vai ser o módulo de z elevado a 1/3 vezes o cosseno de 1/3 de θ mais o seno de 1/3 de θ. Que belezinha, né? Só que agora que a gente sabe disso, agora que a gente tem essa arma em mãos, vamos pegar o exercício e vamos tentar dar uma quebrada nele. O número que foi fornecido pra gente, o número nosso z, é o número 8i. Tá faltando alguém nele, não tá não? Porque aquele 8i já deu pra perceber que é a parte imaginária. E a parte real? Não tem? Tem, só que ela tá escondidinha ali. Eu posso dizer que o número 8i é o número 0 mais 8i. A parte real é 0, a parte imaginária é 8. Porque agora, com isso, eu consigo achar as três coisas para encaixar naquela formulinha. Eu consigo encontrar o módulo de z, que por sinal vai ser um Pitágoras entre 0 e 8. Quando um dos lados já vale 0, você não precisa se esforçar para fazer o Pitágoras, porque vai dar a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Vai dar 8. O módulo do meu número imaginário vai ser 8. Mas e a parte do seno e do cosseno? Vamos ver. O seno do meu amigo θ é a parte imaginária dividido pela hipotenusa. Parte imaginária 8, hipotenusa também 8. Isso aqui vai dar 1. Como eu disse, se você está com uma trigonometria interessante, isso aqui deveria te trazer alguma ideia. Mas vamos para o cosseno para ver se você percebe. Vamos achar o cosseno de θ. Ele vai ser a parte real, que é 0, dividido pelo módulo, que é 8, que é 0. Só que agora pensa comigo. Eu estou falando que o argumento tem seno valendo 1 e cosseno valendo 0. Que arco faz isso? O nosso θ, puxando pelo círculo trigonométrico que eu sei que você tem anotadinho aí, você vai perceber que o cara que tem seno 1 e cosseno 0, inicialmente, é o 90. Que é o π sobre 2 radianos. Porém, a gente não pode ficar só preso a ele, porque querendo ou não, todas as próximas voltas que caírem de volta no 90 a partir do círculo trigonométrico, todas elas vão ter seno 1 e cosseno 0. Então a gente tem que colocar um complemento aqui para deixar claro que eu estou falando de todo o grupo. Mais 2π, aí você fala, pera, 2π, o que é 2π? Volta inteira, vezes k, que é o número da volta que você está analisando. K sempre vai ser um número natural, 0, 1, 2, pá. K. Certo? No caso N, é melhor colocar aqui. Né? Enfim, a ideia é que todas as próximas voltas vão acabar caindo nisso. Só que talvez você consiga perceber um padrão antes. Então isso aqui é só para a gente ter como referência. Já temos todo mundo. Vamos substituir ali pra gente. Vamos substituir na nossa regrinha ali. O nosso z elevado a 1/3 vai ser o nosso módulo, que é 8 elevado a 1/3, vulgo a raiz cúbica de 8, sabemos quanto ela vale, vezes o cosseno de 1/3 de θ. Só que o que vai ser θ? π sobre 2 mais 2kπ.
Beleza. Tudo isso mais I vezes o seno de π sobre 2 mais 2κ. Maravilha! O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar organizar melhor as coisas. Lembrar que o que eu estou procurando aqui é a raiz cúbica de z, só para a gente não esquecer do que a gente está calculando. A raiz cúbica de 8, vulgo o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 8, é 2. E dentro do parênteses, agora a gente vai poder fazer a distributiva daquele 1/3 para a galera. Eu vou ter o cosseno, 1/3 distribuindo para todo mundo que está ali, vai dar π sobre 6, mais 2k π sobre 3, mais I vezes o seno. Faltou colocar o 1/3 aqui, ó. Pronto. π sobre 6 mais 2k π sobre 3. Só que agora a gente vai ter que parar um minuto para analisar o que isso aqui está me dizendo. Porque é ali que a gente vai verificar quantas raízes a gente consegue encontrar. Porque assim, eu já sei que o cosseno tem que dar 0. E eu sei que aqueles são os ângulos que vão me trazer isso. É o conjunto de ângulos que vai me trazer isso. Só que, o que é π sobre 6 mais 2kπ? π sobre 6 radianos é o equivalente ao nosso 30 graus. Ótimo, ângulo conhecido. Só que o que vai acontecer com 2kπ à medida que eu vou variando o valor k? O que vai acontecer se o k for 0? Se o k for 0, a gente tem simplesmente π sobre 6, porque aquela próxima parte ali vai ser cancelada. π sobre 6, 30 graus, já sabemos, belezinha. O que vai acontecer se for 30 graus? Se eu substituir esse 30 graus lá, eu vou ter 2 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais I vezes o seno de 30, que é meio. Essa vai ser a nossa representação por enquanto, quando k for 0. Mas e se o k for o próximo número? E se o k fosse 1? Se o k for 1, eu vou ter π sobre 6 mais 2π sobre 3. π sobre 6 mais 2π sobre 3. Galera, π sobre 6 é 30. 2π sobre 3 é 2 vezes 180, que é 360, dividido por 3, 120. 30 mais 120 dá 150. Que por sinal é 5π sobre 6. Então esse cara representa os 150 graus. Tô partindo da premissa que você tem sua tabelinha aí bonitinha. O nosso amigo 150 graus, ele tem as mesmas características de seno e cosseno do 30, porque os dois são suplementares, só que o cosseno vai ter sinal trocado. Então, opa, faltou 2 aqui fora. 2 vezes, aí abriu parênteses, cosseno de 150. Cosseno de 150 é o mesmo cosseno do 30, só que negativo. Menos raiz de 3 sobre 2, mais I vezes o seno de 150. Seno de 150 é o mesmo do 30. Mais I vezes meio. E se o K for 2? Poxa, professor, sério que a gente vai ter que ficar tentando isso aqui infinitamente? Calma. Calma. Muita paciência. Se o K for 2, eu vou ter que o meu θ vai ser π sobre 6, mais 2π sobre 3 vezes 2, que dá 4π sobre 3. Se 2π sobre 3 é 120, 4π sobre 3 é 240. Com mais 30, isso vai dar 270,
que é 3π sobre 2. Ficou meio desorientado ali porque o 150 me tirou do eixo. Só que 270 já não vai ter o mesmo seno e cosseno do 30, ele já é a sua entidade própria, né? Porque o cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Então, menos 1i. Fiz um parênteses muito grande. Organizando melhor essa papagaiada aqui, a gente tem, multiplicando 2 por todo mundo, raiz de 3 mais i. A gente tem aqui embaixo, perceba que é a mesma coisa, só que a parte do raiz de 3 sobre 2 tem sinal trocado. Menos raiz de 3 mais i. E o outro, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos i, menos 2i. Será que eu consigo colocar esses caras no plano de Argand-Gauss e ver se eu enxergo alguma coisa? O não a gente já tem, né? Vamos atrás da humilhação. Vamos fazer o nosso plano aqui. Tchum, 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 tchum. Reais e imaginários. Galera, escala aqui vai ser o de menos, tá? Eu vou totalmente no freestyle e vocês vão me amar mesmo assim. Para o nosso primeiro, vamos chamar inclusive de U, V e W. O nosso U tem raiz de 3 para a parte real e 1 para a parte imaginária. Tá totalmente fora de escala, não ligo. Olha só que guapitude é o nosso U. E o V? Como que vai ser o V? O V ele tem o mesmo 1 para a parte imaginária, mas ele tem menos raiz de 3 para a parte real. Tchum, tchum, tchum. Maravilhoso. Eita, escapou um pouquinho. Calma que a coordenação motora aqui é meio prejudicada. Esse cara aqui vai ser o nosso V. E o nosso W? O nosso W, ele é só menos 2i. A parte imaginária dele é menos 2, que está aqui embaixo. Esse cara aqui é o nosso W. Vocês perceberam que as extremidades dos nossos complexos estão formando uma figura pra gente? Uma figura na frente dos nossos olhos? O triângulo. E sabe qual é a parte mais interessante? Ele é equilátero. Aí você fala, mas pera, como que ele vai ser equilátero? Ué, a gente está analisando módulos. Em módulos, todos têm o mesmo módulo. A diferença é que eles estão apontando em lados diferentes. Mas claro, aqui a gente pode até nem pensar nisso. Esquece que eu falei, esquece que eu falei. Vou até cortar isso aqui na edição. Ou será que não? Não, vou cortar assim. Vamos pensar nas distâncias aqui associadas. Olha lá. Porque se você olhar o triângulo e a gente quer a área, você sabe que é base vezes altura dividido por 2. A gente pode tratar esse cara como base, já que ele já está aqui tão pimpão pra gente. Tão pimpão. 2 vezes raiz de 3, porque são duas distâncias de raiz de 3. E a altura dele vai até aqui, ó. Que vai dar do 1 até o menos 2. Vai dar 3. Portanto, posso dizer que a área dessa figura, base vezes altura dividido por 2, 2 raiz de 3 vezes 3 sobre 2, o que já daria 3 raiz de 3. Ah, mas professor, agora você já spoilou que o bagulho é triângulo equilátero. Poderia ter usado a forma do triângulo equilátero? Vamos até confirmar, então? A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente já viu que o lado ali é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3.
Tudo isso vezes a raiz de 3 sobre 4. Tchum, tchum. 3 raiz de 3 do mesmo jeitinho. Nossa, esse aqui foi longo, hein? Então quer dizer que agora os vídeos vão tender a ficar cada vez mais escabrosos?